Oi, aqui é a Mari do Chá de Prosa e o vídeo de hoje é uma resenha do box Arquivos Serial Killer, escrito pela Ilana Kazoy, publicado pela editora Darkside, que inclui 2 volumes. O volume número 1, Serial Killer Louco Cruel. O volume número 1, Serial Killers Louco Cruel. E o volume número 2, Serial Killers Made in Brazil, ambos escritos pela Ilana Kazoy, a maior especialista em serial killers do Brasil. No primeiro volume, a Ilana aborda vários casos de serial killers ao redor do mundo, especialmente nos Estados Unidos, alguns casos mais notórios. Ela explica com bastante detalhes. Eu que já li o Serial Killers Anatomia do Mal, do Harold Chester, que é um livro incrível, achei que esse livro ganha dele em muitos aspectos. O primeiro deles sendo os detalhes com que a autora conta sobre os casos. No Harold Chester, no Anatomia do Mal, ele conta vários casos, ele conta muito mais casos, mas ele acaba contando mais por cima. E a Ilana não, ela escolhe alguns casos, mas ela foca bastante neles, ela mostra muitos detalhes, ela mostra a vitimologia, ela mostra como aconteceu cada um dos crimes do cara, ela faz uma análise do psicológico do cara. Enfim, ele é um livro que trata, assim, muito bem e com bastante detalhe de serial killers mais reconhecidos no cenário da criminologia ao redor do mundo. Então ela apresenta nesse livro Jeffrey Dahmer, Dennis Nielsen, Ted Bundy, John Wayne Gacy, Ed Gein, vários nomes de serial killers que todo mundo que já leu, que se interessa por esse tipo de livro, com certeza já ouviu falar. E no Serial Killers Made in Brazil, a Ilana tem a chance de focar nos casos de serial killers que aconteceram aqui no Brasil. E por se tratarem de casos brasileiros, ela também conseguiu fazer uma abordagem muito mais detalhada. Se eu já achava que o primeiro livro tinha bastante detalhes, quando eu li isso daqui, eu fiquei um pouco absurdada. A Ilana, ela teve a oportunidade de entrevistar vários desses caras, entender bem como funciona a mente de pessoas como Chico Picadinho, Vampiro de Niterói, Pedrinho Matador, além de englobar casos mais antigos. A Ilana, ela também tem várias referências de artigos publicados no Brasil, trabalhos publicados no Brasil por outros especialistas em criminologia acerca desses casos. Esse livro, ele é uma referência nesse assunto aqui no Brasil. Eu não conheço nenhum outro livro que trate de serial killers brasileiros e eu acho que eu nunca vou conhecer algum outro livro que trate deles com o detalhamento que ela trata. Ela escreve na íntegra a entrevista dela com o Vampiro de Niterói. É uma entrevista muito chocante, é uma entrevista que ela mesma fala que para as pessoas que não têm estômago é melhor passar reto dessa parte, não ler. Eu li, é extremamente chocante, faz você se sentir um tanto mal, mas é bem relevante quando a gente tenta entender a mente dessas pessoas. Porque quando ela vai contando da entrevista dele, ela mesma fala, ele é uma pessoa que não sente nenhum tipo de remorso. E isso é muito chocante. E quando a gente tem a oportunidade de ter um especialista como a Ilana Kazoy e em criminologia no nosso país escrevendo sobre esses casos daqui, eu acho que é uma leitura e tanto para todo mundo que gosta desse assunto. Porque às vezes a gente ouve falar tanto disso fora daqui que a impressão que a gente tem é de que esses casos de serial killers não acontecem no Brasil. O que não é verdade. A gente tem vários casos aqui, casos muito tensos e casos muito diferentes também, que são ótimos para nossa referência, assim, do que são esses crimes chocantes, que são crimes de serial killers. A edição é maravilhosa. Eu me encantei com essa edição, ela é muito boa. Ela tem várias fotos, inclusive fotos dos casos, é bem chocante para quem não gosta, mas para quem gosta do assunto, que eu acredito que é o público-alvo desse livro, é bastante relevante. Todos os detalhes aqui são pensados no público. A Ilana, ela tem um trabalho incrível. Eu sempre quis ler os livros da Ilana, eu não comprava antes porque eram muito caros e muito difíceis de achar, e edições eram velhas e eu não gostava muito. Depois que a Darkside relançou, a primeira coisa que eu fiz foi comprar. E eu não me arrependo nem um pouco. Agora que eu terminei a leitura, eu só tenho coisas boas a falar em relação a isso. Eu gostaria que ela tivesse feito um livro maior, principalmente no caso do Louco ou Cruel, para abordar mais casos da forma detalhada como ela abordou, mas o livro ia ficar gigante. Mas mesmo assim, eu acho que seria muito legal. Eu gostaria que ela fizesse uma continuação desse livro, talvez abordando casos menos famosos de serial killers ao redor do mundo. Porque vários dos casos que ela contou aqui, mesmo com todos os detalhes, são casos que a gente já ouviu antes, casos que a gente já viu
no Investigation Discovery, que a gente já leu em outros livros, e que várias informações acabam sendo repetidas. Eu gostaria de saber sobre outros casos, os casos que a maioria desses livros, a maioria dos seriados e programas sobre isso não abordam. Então, queria muito saber mais sobre isso, seria muito legal se ela lançasse algo desse estilo. Uma coisa que me perguntaram nos comentários quando eu gravei o unboxing do arquivo Serial Killer, já faz mais de um ano, foi se eles entravam de volta no box depois de lidos. Era uma pergunta muito relevante porque eles são livros grossinhos e o box é super pequeno. E eu cheguei a ficar em dúvida, eu achei que não fosse entrar. Na verdade ele entra depois de lido, mas é bem difícil tirar ele daqui. Então depois que você coloca ele aqui, depois de lido, os dois, você tem que ficar fazendo meio que assim pra eles saírem de dentro da caixinha. Mas ele cabe. Como esses não são livros que a gente pega todos os dias, eu acho que é bom ter uma caixinha dessa, mesmo que seja difícil colocar os livros dentro dela ou ir tirar, porque ela acaba conservando os livros de uma forma melhor, porque não pega poeira, não pega luz, não pega nada. Bom, gente, essa era a minha resenha do arquivo Serial Killer da Ilana Casoy, incluindo o Serial Killer Made in Brazil e o Serial Killer Louco Cruel. Eu vou tirar várias fotos dos livros para postar lá no blog, então se você quiser saber como é o conteúdo dele, além desse que foi mostrado aqui no vídeo, clica aqui no link que vai estar na descrição para você entrar no post do blog e ver as fotos do livro e ler um pouquinho mais sobre as minhas impressões a respeito dele. Quem curtiu o vídeo, dá like para ajudar a gente com divulgação, se inscreve no canal, continua acompanhando o Chá de Prosa e tudo aquilo que eu falo em todos os vídeos. Muito obrigada por assistirem, um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!